Fala time, bem-vindos a mais um vídeo desse canal e nele eu vou mostrar para vocês como é o CRM Data Crazy por dentro, né? Vamos fazer uma visão geral do aplicativo, da ferramenta e também comentar os motivos, né, pelos quais eu considero que o CRM Data Crazy é a melhor ferramenta, o melhor CRM para empresas de pequeno e médio porte. Tá? Eu sou o Regis Marques, sou especialista em automações e inteligência artificial para negócios e o CRM é o alicerce da minha profissão, porque todas as soluções que envolvem automação, integração de ferramentas e inteligência artificial vão ser implementadas, né, são implementadas na maioria dos casos com o CRM. Então, nessa minha jornada, eu já testei e implementei diversos CRMs diferentes, já passei dor de cabeça com diversos também, e nessa jornada aí eu cheguei a essa conclusão de que o CRM Data Crazy é o melhor para empresas de pequeno e médio porte. Atualmente eu tenho dois CRMs que eu entrego como parte das minhas soluções, um para pequenas e médias empresas, que é o CRM Data Crazy, e outro que eu vou comentar aí em outra oportunidade com vocês, beleza? Então, começando aqui pelos planos do Data Crazy, né, a gente já aborda o primeiro aspecto pelo qual eu considero ele uma ótima, a melhor solução, aí, a melhor opção para pequenas e médias empresas, que é a questão do preço, né? E aí a gente vai ter aqui no plano anual, no plano inicial aqui, um valor de R$ 2.199 por ano, né? O que vai dar aí R$ 183 por mês. Ou no plano mensal, a gente vai ter aqui R$ 297. O que eu considero que é um valor bem justificável, né? Dado aquilo que a ferramenta entrega e que a gente vai verificar aqui na prática. Então, no plano mais em conta aí, a gente vai ter a possibilidade de criar até 5 pipelines, cada uma com 8 etapas, criação e gerenciamento de negócios e produtos. Então, você pode cadastrar lá cards e produtos, né? Enfim, leads e produtos. Gerenciamento de até 5.000 leads, cadastro de até 4 membros, usuários, né, no caso. 8 automações, multi-atendimento com 3 conexões, ou seja, você pode conectar aqui 2 números de WhatsApp, por exemplo, e conectar, né, integrar ali o direct do Instagram da empresa direto no CRM e até 3 integrações de webhook para conectar com outras ferramentas. Então, o que é o webhook, né? O webhook é uma ferramenta que permite você disparar informações quando determinados eventos acontecem, né? Então, por exemplo, a gente pode disparar um webhook quando o usuário der ganho no card. E aí, com as informações que são disparadas, a gente pode, por exemplo, enviar uma mensagem de agradecimento, uma mensagem de boas-vindas, de onboarding, dar início no onboarding. Ou a gente pode, quando der o ganho, disparar um evento e informar a meta ou o Google Ads, que é aquele lead que foi gerado pelo WhatsApp ou por uma campanha de forms, foi convertido. Assim, a meta vai saber a diferença entre um lead e um cliente seu, né? E procurar passar a otimizar as campanhas para leads que fecham, né? Leads que se tornam seus clientes. Então, existem diversas aí soluções que a gente pode implementar a partir de integrações com webhooks, beleza? Então, partindo aqui para o plano Essential, né? A gente vai para 460 e vai ter um aumento da quantidade de pipelines, né? De 5 para 20. O gerenciamento, né, leads, a quantidade de leads vai de 5.000 para 100.000, cadastros de 15 usuários, 20 automações ao invés de 8, até 10 conexões, né? Então pode ter vários canais ali, vários números de WhatsApp conectados, várias contas de Instagram e outros, 15 integrações de webhook, como aquela que eu te falo, como eu comentei, dashboard de negócios, né, com os indicadores ali do negócio e acesso para a API de integração. No caso da API de integração é o contrário, a gente consegue gerar, alterar dados e informações dentro do CRM a partir de outra ferramenta. Tá bom? E aqui vindo para o plano Pro, a gente vai ter praticamente tudo aqui ilimitado, o que é muito bom. Então, o primeiro aspecto aí pelo qual eu considero o CRM Data Crazy uma ótima opção, a melhor opção para empresas de pequeno e médio porte é a questão do custo-benefício, né? Ele tem uma mensalidade ali relativamente barata e entrega bastante coisa, bastante funções aí nos planos, né? Se a gente considerar aqui o anual, fica mais em conta ainda. Beleza? E aqui um recado importante. Caso você goste das funções e do que eu vou mostrar para vocês aqui dentro do CRM Data Crazy e queira implementar isso na sua empresa de forma profissional e, ao mesmo tempo, implementar o máximo de automações e integrações com e sem inteligência artificial, eu vou deixar meu número aqui embaixo e espero o seu contato para que a gente implemente o CRM Data Crazy e muitas automações aí na sua empresa para aumentar a produtividade e, lógico, o faturamento da sua empresa, beleza? Então, partindo aqui para o Data Crazy, a gente vai ter aqui os módulos aqui nesse menu lateral esquerdo, tá? Eu abri aqui, já está logado, ele já vem aqui para essa página de dashboard, onde a gente vai ter os indicadores. Esses indicadores aqui, infelizmente, eles não são editáveis, né? A gente não consegue editar os indicadores aqui conforme a necessidade da empresa, mas eles já servem ali para dar uma boa visão geral do negócio e tomar decisões, né, com base ali em indicadores reais da sua empresa. E aqui eu quero fazer uma ressalva importante, que é muito legal, que é a questão da maturidade da empresa, né? Toda empresa, ela tem um nível de maturidade e espera-se, né, que a cada dia que passa, essa empresa, né, ela vá crescendo ali nesse nível de maturidade. Ela vai
ganhando experiência, vai melhorando processos, vai evoluindo como empresa, tá? E o CRM, ele é parte desse desenvolvimento. Então, se a sua empresa não tem um CRM, a partir do momento que você implementar um CRM, os funcionários, você, os gestores, eles vão ter uma curva de aprendizado para aprender a utilizar, se familiarizar com o CRM. Com o tempo, você vai notar, né, e eu noto isso diariamente, muito legal, você nota que os funcionários que antes tinham uma certa resistência para utilizar o CRM, eles passam a gostar do CRM, a entender o CRM, a se familiarizar com o CRM, e isso é parte dessa evolução que eu estou comentando. E quando a gente fala aqui de indicadores, eles também, né, logicamente, são também parte dessa evolução. No início, os indicadores não necessariamente vão bater corretamente, por ter um preenchimento defasado ali, né, os funcionários, vendedores, eles não preenchem da forma correta no início ou durante esse início dessa jornada, mas com o tempo é muito legal você observar que os funcionários ali, os vendedores, a equipe como um todo, o time como um todo, ele vai começar a se entrosar mais, a se engajar mais com o CRM. E aí, então, aqui nessa parte de dashboard, ela vai passar a ter indicadores ali mais precisos, mais próximos do que realmente acontece. Então, aqui a gente tem o faturado, né, o potencial de faturamento de leads criados, o total de ganhos, e aí a gente pode ver aqui, no caso, ele está por dia, né, ele vem por dia aqui, ó, diariamente. A gente consegue ajustar aqui o período, aí consegue mudar aqui também para valor, então, total faturado por dia, né, neste período. Vamos ter a quantidade de perdidos, e aí a gente consegue ver aqui percentual por atendente, percentual por motivo de perda, e aí esse aqui é um dos indicadores mais importantes que a gente vai ter, né? E a gente nota aqui que ele não está sendo preenchido, pois 93% dos casos não tem resposta. Então, o que acontece, né? Por que esse aqui é um indicador muito importante? Porque sabendo o motivo pelo qual o seu cliente não fecha contigo, a empresa, né, passa a dar atenção àquele motivo de perda e a melhorar, né, esse aspecto para que menos pessoas deixem de fechar negócio com por esse motivo, né? Então, por isso que esse indicador aqui é um dos mais importantes de qualquer empresa. E aí na sua empresa deve ser também. Você deve estar muito atento aí em relação a esse indicador. E por isso que a importância do CRM é só através do CRM que a gente vai passar, não no início, não no primeiro dia, não no primeiro mês, não no segundo mês que você implementa o CRM, mas em algum momento você vai ter essa maturidade, a sua empresa vai ter essa maturidade para que então você consiga tomar decisões aí na sua empresa a partir de indicadores reais, beleza? Então aqui a gente tem o total em aberto, enfim, tem muitos indicadores aqui de negócios, indicadores de atendimento, a gente vê quantos atendimentos iniciados, quantos finalizados, em aberto. Então aqui a gente tem aqui os horários, né, que tem mais volume de atendimento, o tempo, o SLA, né, o tempo médio para iniciar o atendimento, o tempo de resposta, enfim, tem vários indicadores aqui muito legais filtrados por atendente, por departamento, por conexão, etc. Tem bastante coisa aqui nessa parte de dashboard do DataCraze CRM. E aí, então, a gente comentou aqui um pouco sobre o módulo de dashboard. Aqui a gente pode expandir ou recolher, né, esse menu lateral, eu gosto dele recolhido, mas aí a gente vem aqui agora para pipelines, né? E aí dentro da pipelines tem alguns aspectos aqui que eu acho muito legal e que, mais uma vez, reforçam a minha opinião, né, de que o CRM DataCraze é a melhor opção para sua empresa de pequeno e médio porte. Um desses aspectos é que um bom CRM ele tende a centralizar numa única tela tudo o que é necessário para a gestão do relacionamento com aquele lead. E aqui na pipeline a gente consegue ver um pouco disso aqui quando a gente clica nesse botãozinho aqui de atendimento. Então, numa única tela, a gente consegue ver a etapa de atendimento que aquele cliente está, consegue ver as informações da conversa e consegue ver informações do negócio também, qual produto, algumas informações aqui. Aqui no módulo de atendimento, aqui na janela de atendimento, a gente tem aqui diversas funções de atendimento que são bem legais também. Aqui a gente pode anexar imagem, anexar documento e fazer um comentário aqui, ó. Comentário, teste. O que é o comentário? Você faz um comentário dentro da conversa em que o lead, ele não vê aquela mensagem, mas os demais usuários, eles vão enxergar aquele comentário. Então, é uma excelente ferramenta para que gestores, né, consigam comentar aqui o atendimento do cliente, do vendedor, né, para que ele veja, ou até mesmo o próprio vendedor fazer comentários aqui, né, e aqui a automação acabou a nossa IA, né, ela está fazendo um atendimento aqui, esse é um atendimento real com inteligência artificial. Então, ela fez uma pergunta que o lead, por coincidência, acabou de responder. Então, aqui, ou seja, aqui a Miriam, que é o lead aqui, ela não viu esse comentário teste aqui, mas um outro usuário que entra vai conseguir ver. Beleza? Então, isso é muito legal. Aqui a gente pode desligar ou ligar a inteligência artificial. Aqui a gente pode fazer, e isso aqui é uma ferramenta muito legal, que vai impactar diretamente o seu negócio. É a possibilidade de fazer agendamento de mensagens. Então, eu posso vir aqui e agendar uma mensagem para segunda-feira, hoje é dia 20, para segunda-feira, às 8h15 da manhã, 8h30, né? Selecionar, porque o que acontece? Aqui, quem está atendendo o cliente é uma inteligência artificial. Mas vamos supor que eu vi que está tendo esse atendimento, então eu posso agendar aqui na segunda-feira uma mensagem como se fosse eu mesmo mandando a mensagem. Então, oi, bom dia.
exemplo, né? E aí eu clicando aqui, ele iria fazer o agendamento dessa mensagem. Quando fosse no dia 22, às 8h30, ela envia essa mensagem. E o mais legal de tudo é que eu poderia fazer isso com áudio. Eu posso clicar aqui e enviar um áudio teste, um áudio de bom dia para a Miriam, que será enviado na segunda-feira. Salvo aqui e envio. Então, seria enviado esse áudio aqui na segunda-feira. Essa é uma função muito incrível que permite aí que você faça, por exemplo, follow-ups, né? Esse aqui é muito importante para follow-up. A pessoa fala, fala comigo na segunda-feira. Ou se não, eu só consigo falar a partir de tal horário. Então, você vem aqui e agenda uma mensagem, né? Para que você... Isso aqui com certeza diminui, né? A questão de perda de lead por esquecimento, vamos dizer assim, né? Aqui, a gente vai ter os templates, né? Que são, na verdade, mensagens rápidas, né? São mensagens que você salva e a partir de um atalho, né? Que é barra agenda, por exemplo, agendar, ele já escreve toda uma mensagem aqui. Então, uma funcionalidade muito legal. E aqui também áudio, beleza? Então, é isso. Seguindo aqui na pipeline, a gente vai ter o que quase todo CRM tem, né? Que é a questão dos Kanbans. Então, a gente tem aqui os Kanbans. Clicando aqui, a gente vai ter as informações do lead, certo? Uma coisa legal é que aqui no DataCraze tem como você anexar documentos. Então, isso aqui é um diferencial também. Não são todos os CRMs que têm essa funcionalidade. A gente vai ter o histórico do lead, atividades, a gente pode criar atividades aqui, então selecionar o tipo de atividade, a prioridade, colocar aqui uma descrição, isso aqui também é bem comum. Negócios, são todos os negócios do lead, né? Um lead pode ter vários negócios, e aqui a gente tem as informações do negócio, certo? Histórico, o que aconteceu, os campos adicionais, então aqui, por exemplo, nesse negócio, eu criei aqui um grupo de campos, né, com as informações do MetaAds, então sempre que um lead vem de campanha do MetaAds, eu salvo aqui as informações, para depois, posteriormente, enviar de volta para o MetaAds, informando que esse lead aqui é um lead bom ou um lead ruim, né? Isso aqui também é um serviço que eu presto, caso você tenha interesse. Aproveita o link do WhatsApp que já me chama e me pergunta sobre traqueamento de CRM. Então, o traqueamento é essa questão aqui, a gente consegue salvar as informações da meta dentro do CRM e depois, quando esse lead compra da sua empresa, a gente devolve essas informações lá e informa a meta. Olha, esse lead aqui, a Thaís, ele comprou da minha empresa. Então, eu quero que você encontre meta mais leads parecidos com a Thaís. Beleza? Então, é isso aqui na parte de pipeline. Não tem muito mais o que comentar aqui. A não ser esse aspecto aqui que eu também acho muito legal e que, para mim, é um diferencial grande em CRM, tá? Todos os CRMs, eles têm a possibilidade de construir várias pipelines, né? Mas a forma como o DataCraze, ele organiza isso aqui faz toda a diferença. Então, por exemplo, a sua empresa pode ter vários setores, como esse caso aqui. Então, tem área comercial, assistência técnica e administrativa, poderia ter aqui o operacional. E aí, para cada uma desses setores, a gente vai ter funis ali, pipelines, né? Então, pipelines, né? O nome disso aqui é Kanban, né? Que é esse layout aqui de organizar coisas, né? Processos, organizar processos nessa visualização aqui, que é colunas e cards, né? Então, aqui, quando a gente fala de CRM, a gente relaciona muito com a questão de funil de jornada de compra, né? Então, lead novo, qualifica, tal, e depois dá ganho. Porém, o Kanban, ele pode ser utilizado como uma solução de processo operacional. Então, você pode criar aqui, por exemplo, operacional, e aí na sua parte operacional vai ter que realizar tal tarefa, e depois que realiza tal tarefa, avança para a próxima etapa, e depois para a próxima. Então, essa questão aqui de ter essa organização aí por grupos, né, é muito interessante e é um diferencial que eu acredito ser bem importante quando a gente está avaliando ali, analisando CRMs, beleza? Então, aqui a gente tem essa possibilidade de organizar e criar funis diferentes dentro de um mesmo grupo, né? E aí a gente ter vários grupos. Outra possibilidade também é você ter várias empresas. Então, você tem a empresa A, B, C, e aí você organiza aqui os funis por empresa. Então, eu tenho um caso do cliente que organizou isso aqui por empresa. Tem outra possibilidade que é você organizar isso aqui também por origem do lead. Então, se o lead veio do Meta Ads, ele vai para esse funil. Se ele veio do Google Ads, ele vai para esse funil. Então, isso aí já facilita bastante a questão de análise de BI, né, de Business Intelligence. Então, é um aspecto bem interessante que eu considero aí para escolha de CRMs, tá? Aqui a gente vai ter um módulo de leads, que não tem muita coisa que falar. É só aqui o banco de dados, né, que você tem dos seus leads. Aqui a gente tem a parte de impulso, e aqui também eu quero fazer uma ressalva importante aqui, né, uma observação, é a questão de trabalhar os leads, né, para gerar mais negócios. Trabalhar a sua base, o seu banco de dados, a sua base de leads, né, para gerar novos negócios. A maioria das empresas atualmente, elas dão muita atenção para o Meta Ads, Google Ads, para gerar tráfego pago, para criar conteúdo na internet com tráfego orgânico para gerar leads, mas ignoram a base de leads que eles já têm, né, o banco de dados ali que eles já têm. E com o advento agora da API oficial do WhatsApp,
o potencial, né, de faturamento, de ganhos, né, com trabalhando essa base de leads, ela está aumentando, ela está crescendo cada vez mais, né, já que agora é possível você fazer disparos aí de 1.000, 2.000 disparos de mensagens, de vídeos, de imagens, diretamente para o WhatsApp do seu lead. Ao invés de você disputar a atenção com centenas, dezenas de vídeos, seja orgânicos ou pagos lá, né, para anúncios dentro do Instagram ou do Meta Ads, você consegue enviar o seu criativo, a sua campanha, né, a sua estratégia, a sua oferta diretamente no WhatsApp do cliente, né, do lead, né? Então, o impulso aqui dentro do Data Crazy é justamente essa questão, né? Ela trabalha justamente essa questão de disparos. Então, aqui a gente consegue criar impulsos, né? Criar campanhas de disparo pelo WhatsApp através da API oficial, né? E aí potencializando ainda mais o ganho, né? Potencializando, ou na verdade, criando, né, mais um canal de aquisição de clientes, que é trabalhar a base de clientes mesmo, base de leads que você já tem, né, o banco de dados da empresa. Seguindo aqui, a gente vai ter o módulo de automações, e aqui é um diferencial gigantesco que o Data Crazy tem, e aí o custo-benefício disso é muito grande, por isso que eu defini, né, eu adotei ali o Data Crazy como solução que eu entrego para meus clientes, porque pelo preço que ele cobra é muito vantajoso, vale muito a pena ter, né? Então aqui dentro dessa parte de automações, você consegue fazer absolutamente tudo que você quiser, todo tipo de solução a gente consegue criar aqui dentro desse módulo de automações aqui do Data Crazy, tá? Então, no caso dessa empresa aqui, a gente consegue aqui dentro desse, por exemplo, desse funil, essa automação aqui, a gente consegue distribuir leads conforme o horário. Então, se for tal horário, vai para esse funcionário aqui. Se for tal horário, a gente divide 50% para cada. Se for tal horário, aí vem só para esse funcionário. Então, isso aqui é um exemplo de automação que a gente conseguiu fazer aqui e consegue fazer diversas outras. A gente tem aqui também a do agente de inteligência artificial. Também criei toda uma automação aqui integrada com outra ferramenta, que é o N8N. E aí a gente conseguiu aqui fazer a automação com inteligência artificial e que vocês, por acaso, viram ali naquele momento o atendimento com IA. Coisa que poucas pessoas aqui no YouTube mostram, né? O pessoal fala muito de disso, daquilo, mas mostrar funcionando é o raro, é difícil. Aqui dentro do módulo, resumindo, o módulo de automação do Data Crazy é incrível. Você consegue fazer praticamente tudo aqui dentro. Ele é quase um N8N dentro do próprio Data Crazy. Então, assim, sem comentários, é simplesmente incrível essa parte de automação aqui do Data Crazy e é mais um motivo pelo qual eu recomendo fortemente como um CRM aí para sua empresa ou para você que é profissional autônomo também, beleza? Aqui finalizando aqui esses módulos, que esse aqui é o de inteligência artificial, né? Basicamente a gente cria aqui agentes, né? Agentes para fazer o atendimento. Também é uma coisa que pelo custo ali, né? Pelo preço que eles cobram é muito vantajoso, é over delivery, né? Ou seja, eles entregam muito mais do que você paga ali nos planos, né? Mas aqui não tem muito o que comentar, aqui onde a gente cria os agentes de IA. Então, para finalizar, a gente vem aqui para o módulo de mensagens, né? Módulo de multi-atendimento, onde a gente vai ter todos os canais de aquisição aí da empresa centralizados num único lugar. Aqui esse contato aqui é meu, tá? Então, para fins de LGPD tá tudo certo. Esse número aqui é o meu também, que está aqui na descrição. Então, seguindo a mesma lógica ali de centralizar tudo numa única tela, a gente vai ter aqui bastante informação dentro de uma única tela, né? De modo que o seu funcionário, o vendedor ali da empresa, ele não precise ficar alterando de tela para tela. Isso é um aspecto muito importante que eu considero, né, em CRMs, que no caso tem a ver com a experiência de usuário, né, do seu vendedor. Em muitos CRMs, muitas vezes o funcionário ali, o usuário, ele tem que ficar migrando de tela para tela. Então, muda para cá, faz uma coisa aqui, depois ele tem que voltar para lá, clica aqui e vai abrir outra janela. Então, isso prejudica muito a experiência do usuário e impacta diretamente nos resultados da sua empresa, por isso a produtividade do funcionário vai diminuir. Então, numa sociedade ali que a gente vive, em que é cada vez mais difícil você focar, né, em determinada atividade, essa questão de ficar mudando de telas ali impacta diretamente na produtividade do time, né? É difícil você, muda de tela, volta para cá, daqui a pouco você esqueceu, alguém chamou você ali, você já esqueceu o que estava fazendo. Então, aqui nessa única tela de multi-atendimento, a gente vai ter tanto conversas de WhatsApp, né, quanto também de Instagram. Então, por exemplo, a gente pode filtrar aqui, ó, vai aparecer só as conversas do Instagram. Então, a gente tem essa centralização de canais. A gente vai ter também, dentro dessa mesma tela, informações sobre o negócio. Qual produto, qual que é a data de criação, se é atividade, qual etapa, né? A gente consegue ver, executar ações, né? Mover de etapa, mudar o status, se dá ganho, se não dá. A gente consegue executar automações, a gente pode criar automações que a pessoa clica aqui e já executa determinada ação. A gente vai ter informações também do lead, né? Que é o nome, telefone, e-mail, empresa. A gente consegue fazer comentários. Então, aqui, ó, esse aqui foi a própria IA que fez o comentário, né? Esse aqui foi um teste que eu estava fazendo. Então, a própria IA já comentou aqui, mas eu, como vendedor, poderia adicionar aqui qualquer comentário que fosse. Então, a gente tem essa questão, né, da centralização ali de informações e de funções, né, para a gestão do lead. Aqui a gente também tem o histórico, o que aconteceu com o lead. Então, outra coisa que a gente tem aqui dentro do módulo de atendimento, que eu mostrei aqui já, mas não comentei, é a questão dos filtros. Então, a gente, do ponto de vista do gestor, né, isso aqui é muito importante, que a gente consegue filtrar os atendimentos de cada usuário,
A gente consegue ver, filtrar pelo canal. Ah, eu quero ver só as conversas do WhatsApp A, do WhatsApp B, só do Instagram, ou só do atendente, no caso. Ah, eu quero ver só as conversas de quem tem a tag do produto tal, ou a tag, enfim, isso aqui a tag depende muito das regras de negócio da sua empresa. Então a gente consegue ter vários filtros, aqui a gente tem vários filtros para facilitar essa gestão aí do atendimento. Vamos ter aqui também ações em massa, né? Então a gente pode filtrar aqui tal tag, por exemplo, filtrar aqui, e depois a gente pode executar ações. Ah, eu quero que todos os leads, né, os atendimentos que tenham essa determinada tag, eu quero transferir o atendente, ou eu quero transferir da parte do departamento, ou eu quero executar um disparo em massa aqui para esse pessoal que está com essa tag. Então, são muitas funcionalidades aqui legais e que impactam diretamente no resultado da sua empresa. Aqui a gente vai ter as configurações, que também é bem legal. Então, a gente pode ter vários canais ou um único canal, porém, a gente permitir então a gente pode permitir aqui que a Laís ela não consiga ver a conversa de outros atendentes, ou seja, está desmarcado, né? Se eu marcar aqui, ela consegue ver as conversas de outros atendentes. Então, do jeito que está aqui, apesar de ser um único WhatsApp, por exemplo, eu poderia colocar 5 vendedores no único WhatsApp, mas eu consigo configurar as permissões de acesso. Então, eu consigo também desabilitar para ela ver pessoas que estão sem atendimento. Isso aí vai depender muito da lógica ali do negócio, né? A gente consegue configurar quais canais ela vai ter acesso e também os departamentos. Aqui a gente cria os cadastros, né, de mensagens rápidas, que foi aqueles que eu mostrei lá atrás, onde que você dá o atalho, né, barra, alguma coisa, você consegue cadastrar aqui as mensagens. E aqui a gente também tem as configurações gerais aqui da parte de atendimento, como assinatura obrigatória, e outras coisas aqui. Bom, no mais a gente vai ter aqui as configurações, acho que não é o caso a gente bater todas aqui, eu vou comentar só algumas importantes, que é, por exemplo, as tags, a gente já tinha visto, a lixeira é uma coisa que eles implementaram agora recente, que é muito legal, então se você excluiu, né, algum negócio, algum card, você consegue restaurar ele dentro do prazo de uma semana, e aí aqui vai contando os dias restantes para restaurar. Isso aqui tem diversos aspectos positivos nisso aqui, né, que eu acho que nem precisa comentar. Aqui a gente consegue ver também o armazenamento, né, que cada plano lá tem um limite, no caso desse aqui tem 5 GB, aqui já ultrapassou isso, né, então a gente tem muito dado aqui que a gente não consegue acessar, e aí vai pelos planos, né, e vamos ver aqui, conexões, integrações. Bom, pessoal, no mais é isso, eu acho que a gente conseguiu dar um overview bem legal aqui, uma visão geral para vocês, e eu acho que eu consegui também reforçar aqui os aspectos positivos que eu acho sobre o DataCraze. Caso você não opte pelo DataCraze, né, mesmo assim, ainda assim você deve se atentar para esses aspectos que eu levantei durante o vídeo. E, mais uma vez, eu reforço que caso você queira implementar o DataCraze aí na sua empresa, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo. Eu sou, sim, parceiro do DataCraze e eu indico ele porque eu considero, apesar de conhecer e lidar todos os dias com diversos CRMs, eu considero ele o mais indicado para empresas de pequeno e médio porte, pela questão do preço e pela questão da entrega, ou seja, o custo-benefício, né? Vale muito a pena, ele entrega muito mais do que é cobrado ali nos valores das mensalidades. Então, caso você queira implementar aí na sua empresa e implementar de uma forma robusta, completa, né, com bastante integrações, com bastante automação, com inteligência artificial, clique no link aqui abaixo, que é o meu WhatsApp, e vamos bater um papo aí para a gente implementar isso na sua empresa hoje ainda, beleza? Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que tenham gostado, deixe seus comentários, suas dúvidas aqui abaixo também nos comentários, e até a próxima.